Reverendo Rodrigo. Boa tarde. Ei, Natália, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Graça e paz, tudo Prazer jóia. em conhecer o senhor. Prazer é nosso. Obrigada por aceitar o convite. Eu agradeço. Em nome da UMP, sou fluminense, eu agradeço ao senhor. Reverendo, hoje nosso tema, né? A gente está, como eu já falei aqui para o pessoal, a gente sempre fala, o tema anual é Cosmovisão. E aí todos os temas que a gente trabalha visando essa consciência de que todas as coisas dizem respeito a Deus. Esse tema de hoje é bem claro, né, sobre isso, mas a gente, não sei como o senhor vai direcionar, mas acho que dá para pegar um pouco dessa questão sobre tudo diz respeito a Deus, né, quando a gente fala da responsabilidade humana também. O tema de hoje é graça de Deus e responsabilidade humana. Reverendo, se apresenta, por favor, aí, para quem não conhece o senhor. Natália, primeiramente, né, uma boa noite para você. Tarde, noite, né? 18 horas e 5 minutos aqui. Já é noite. Já é noite, né? Para você, né? O Weber, meu grande goleiro da época de Ibel. Era o nosso goleiro da turma, pastor Weber, Goleiro. nosso amigo. Hã? Uma dele de goleiro geral, né? Goleiraço. Né? Ganhamos alguns campeonatos aí com ele no nosso gol. Foi muito bom, período bom. Para mim é uma alegria poder participar com vocês. Agradeço a ele a indicação, a você, pelo convite, ao pessoal aí da Federação Sul Fluminense. O meu nome é Rodrigo, eu sou pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, aqui no norte do estado do Espírito Santo. Sou capixaba, daqui mesmo. E fiz seminário em Belo Horizonte, né, no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Estudei com o Weber lá no IBEL por 2 anos. Eu não concluí o curso exatamente porque fui para o seminário, né, no que seria o meu 3º ano. Eu me casei no final de 2001 e fui para o seminário em 2002. Dali eu voltei para o meu presbitério, pastoreei 6 anos a igreja de Mutum, em Minas Gerais. Meu filho nasceu lá. E de lá eu recebi um convite para ir para Cuiabá, no Mato Grosso, ser pastor auxiliar do meu sogro. Meu sogro é pastor também. E fui lá, fiquei 3 anos com ele, trabalhando com mocidade. Fui secretário presbiterial de mocidade lá do presbitério de Cuiabá. Fui secretário do presbitério Resplendor, aqui na nossa região. Fui secretário aqui no presbitério Vale de São Mateus. Hoje sou presidente do presbitério e secretário executivo do Sínodo, aqui em Minas Espírito Santo. Estou aqui em Nova Venécia já há 6 anos, pela graça de Deus, e continuaremos aí para mais 2 anos, no mínimo, por enquanto. De maneira que é uma bênção poder participar com vocês aqui. Vamos ver que a gente pode interagir aí durante essa hora. Nós agradecemos muito e Deus continue abençoando o ministério do senhor. Amém. O senhor pode iniciar, pode ficar à vontade com o que o senhor preparou aí para a gente hoje. Somos todos ouvidos. Então tá bom. Então vou fazer como normalmente eu faço aqui agora com essa questão da pandemia, né? Nossas reuniões presenciais se limitaram aos domingos aqui. A gente só se reúne presencialmente nos domingos, pela manhã e à noite. Então os demais trabalhos da igreja todos são feitos aqui de onde eu estou, sentadinho aqui, através desse momento de live. Chegou uma aguinha para mim aqui. Né? E então vou fazer dessa forma. Qualquer momento que você quiser, né, que eu pare, pastor, eu vou parar, tá bom? Para se surgir algum questionamento, alguma colocação, fique à vontade para interromper. Não tem problema nenhum. Nós vamos interagir aqui durante esse tempo, tá bom? Tá certo. Pessoal também que quiser fazer pergunta, tá, gente? Fiquem à vontade, vai fazendo pergunta e depois a gente vai vendo com ele, tá bom? Sim, fique tranquilo. Pode fazer. Não sei se eu vou responder. Perguntar pode. Satisfatoriamente, né? Mas podem fazer as perguntas que nós procuraremos responder aqui dentro da possibilidade. Eu gostaria de antes, vamos orar para a gente começar, uma breve oração.
eu separei aqui um texto básico e a partir desse texto básico a gente vai conversando, certo? Senhor, nós damos-te graças por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado por esta oportunidade, pela vida do reverendo Weber, pela vida da Natália, pela vida, ó Deus, da Federação de Mocidades do Sul Fluminense. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse tempo que aqui passaremos e que sejamos, ó Deus, edificados pelo Senhor e pela tua palavra nessa hora. Enche o nosso coração, ó Deus, nesse tempo e que possamos aqui, ó Deus, crescermos juntos na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Natália, queridos irmãos, o texto que eu quero ler como a nossa base é Efésios capítulo 2, apenas o versículo 10. Efésios capítulo 2, verso de número 10, é um texto até bem conhecido, né, nosso, e ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Somente esse versículo como a nossa base, o nosso texto base aqui para esse momento. Deixa eu fazer algumas considerações a respeito desse texto. Nesse verso, nós vemos estampado, né, a proposta temática para essa noite, a graça divina e a responsabilidade humana. Esse texto nós podemos resumi-lo da seguinte forma: nós fomos criados por Deus, nós fomos criados em Deus e nós fomos criados para Deus. Se você atentar para aquilo que Paulo diz, vocês vão perceber muito claramente isso. Deus nos criou, pois somos feitura dele. E aí o termo feitura, no grego do Novo Testamento, traz para nós a ideia de obra, um trabalho realizado. Então nós somos uma obra de Deus, um trabalho realizado por Deus. A palavra grega poema dá origem, inclusive, ao nosso português, a palavra poema. E aí alguns pregadores, né, usam até poeticamente essa palavra quando tratam da questão da criação, do homem como, né, a coroa da criação divina, a excelência da criação. Reverendo Hernandes Dias Lopes mesmo usa essa expressão, né, que o ser humano é o poema de Deus, é uma obra de arte feita por Deus. Então, esse texto nos diz isso: Deus nos criou, nós somos feitura dele. E aí ele segue dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus. Então, nós não fomos apenas criados por Deus, mas nós fomos criados em Deus através de Jesus Cristo. Então, quando Paulo, por exemplo, ele usa aqui esse termo criados em Cristo Jesus, o termo criado, o verbo criado, ele traz a ideia de que esse ser que foi criado, ele é propriedade de quem o fez. Então, ele tem um dono, ele tem alguém que ele se encontra debaixo da autoridade. É dele, ele fez, é dele. Ele abre mão se ele bem entender. É assim que pintores e artesãos fazem. Eles criam as suas obras e, se eles não quiserem abrir mão, vender, doar, trocar, enfim, abrir mão de alguma forma, a obra que ele criou é dele, pertence a ele. Então, esse termo aqui, essa palavra criados em Cristo Jesus, traz essa ideia de pertencer. Então, criado e pertencido. E aí ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais ele mesmo preparou de antemão. Então, Deus nos criou, nos deu nova vida em Cristo,
em Jesus e preparou um caminho, pavimentou um caminho para nós percorrermos e o fazermos voluntariamente. Então, veja bem que nós temos aqui a graça do Senhor manifesta, tanto na sua criação quanto na sua redenção. A obra de Deus pode ser definida de três maneiras: é criação, redenção e providência. Deus nos criou, Deus nos redimiu e Deus nos mantém. E Deus preparou, então, um caminho para nós andarmos por ele. Pavimentou um caminho para nós percorrermos. Porém, esse caminho, ele deve ser percorrido por nós, e aí entra a nossa responsabilidade. Porque nós não somos simplesmente um relógio de corda, um brinquedo de corda que, né, gira aquela chavinha e solta, aí aqueles bichinhos saem ali, né, andando, e quando a corda acaba, ele para, aí precisa ser dado nova corda para que ele ande novamente. Né? A filosofia deísta crê que Deus criou o mundo, mas não se relaciona com ele. Né? Heber é professor de teologia sistemática, formado nessa área, né? Conhece muito bem essa teoria, onde os deístas dizem que Deus criou o mundo e fez com o mundo como se fosse um relógio de corda. Ele deu corda nesse relógio e agora deixe que as leis naturais conduzam todas as coisas. Deus não interfere na sua criação. Absolutamente, nós não podemos concordar com essa teoria deísta. Nós somos teístas, nós cremos num Deus que é transcendente, mas nós cremos também no Deus que é imanente, no Deus que está sentado no alto sublime trono, mas no Deus Emanuel, no Deus conosco, no Deus que se faz presente, no Deus que se relaciona conosco aqui. Então, nós não criamos a nós mesmos. Deus nos criou. Nós não temos condições de nos salvar. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus. Deus, em Cristo, trouxe até nós a vida espiritual, a vida que nós necessitamos para estar com Ele para toda a eternidade. E Deus está trabalhando em nós. Ele preparou as boas obras. A preocupação de Deus é tão grande nesse aspecto, nesse sentido, que Ele preparou essas obras para nós caminharmos nela. E essa obra que Deus iniciou, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, ele vai completar até a volta de Cristo, o dia de Cristo Jesus. Paulo diz isso. Estou bem certo, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse é um aparato assim breve. Nós não temos, né, nem tempo para ficar explicando os contextos, mas eu acredito que aqui, por esse versículo e nessa explicação aqui, nessa microexegese do texto, nós podemos compreender bem a premissa que nós estamos tratando aqui nessa noite, nesse versículo. Da graça de Deus em nos criar, da graça de Deus em nos redimir dos nossos pecados através de Jesus, e a graça dele em nos dar um caminho para caminharmos, e a nossa responsabilidade como servos conscientes de Deus, da responsabilidade que temos de andar de acordo com aquilo que Deus tem nos chamado a andar. Alguma coisa até aqui? Está com vocês aí. Aí eu paro e passo para vocês. Jóia, pessoal, se quiser comentar alguma coisa ou perguntar, fica à vontade. Por mim está tudo jóia. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, então a gente segue aqui. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, lá na carta aos Romanos, logo no início, na sua apresentação, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, e aí ele vai desenvolvendo a sua apresentação
aos romanos, à igreja de Roma. E aí eu quero separar aqui, Natália e queridos que nos acompanham. Apareceu uma ex-ovelha minha de Cuiabá aí, ó, o Wanderson Cavalari. Nossa ex-ovelha lá de Cuiabá, gente boa. Né? Paulo se define como servo. E aqui nós temos um detalhe interessante, porque a palavra que Paulo usa para servo é doulos, que significa escravo. Então, Paulo está dizendo que ele é um escravo de Jesus, um escravo que foi chamado para servir a Jesus, para ser um apóstolo separado para algo específico. Ele diz, separado para o evangelho de Deus. Quando nós olhamos isso aqui, pode parecer algo assim muito negativo. Poxa, quer dizer então, pastor, que a vida cristã, né, ou o ministério, ele se mostra, ele se apresenta como sendo uma prisão, porque Paulo está dizendo que ser um escravo do Senhor. Há uma diferença aqui nesse contexto em que Paulo usa o termo doulos. Paulo diz ser um escravo, Paulo diz ser um servo, mas esse doulos é alguém resgatado, alguém que foi comprado, né? E que agora ele se submete àquele que o comprou, mas não mediante grilhões e cadeias, não mediante, né, o sarrafo, o chicote, né, a palmatória e os porretes e por aí vai. Não, não é esse tipo de escravidão. Quando nós falamos de escravidão, logo vem à nossa mente, né, o contexto brasileiro da escravidão aqui no Brasil, onde, né, os escravos eram subjugados de forma muito cruel. E em grande parte do mundo, a escravidão não muda de contexto. Mas nesse sentido que Paulo usa, e é esse o sentido que nós todos somos servos do Senhor, somos escravos, que a palavra diáconos também significa servo, aquele que serve. Doulos, então, aponta para um servo mais resignado, um servo mais entregue. Mas ele não é subjugado pelo seu senhor. É um escravo que se submete voluntariamente. Então, Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Mas eu me submeto a Cristo voluntariamente. Eu não me submeto porque tem um chicote sobre os meus lombos. Eu não me submeto porque sobre os meus tornozelos ou sobre os meus punhos foi colocado uma algema ou correntes foram colocadas em mim. Não. Eu me submeto porque eu entendo que o resgate que esse meu Senhor fez foi algo muito além do que eu posso imaginar. Então, é um serviço, sim, mas é um serviço voluntário. Mesmo sendo escravo, e aí parece ser algo assim contraditório, mas não é, nós encontramos a liberdade cristã. Pela graça de Deus, nos tornamos escravos de Deus, nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos servos do Senhor, para vivermos uma vida de obediência ao Senhor, porém, o fazemos isso sem com que a nossa vontade seja violentada, de maneira nenhuma. Então, o crente vive a sua liberdade somente pela graça de Deus. Quando nós lemos no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 8, verso de número 36, verso 32 diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Texto conhecidíssimo de todos nós. No verso 36, o Senhor diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade é obra da graça de Deus, porque é a redenção que nós temos em Cristo. É a salvação que nos fora alcançada,
mediante o Senhor Jesus. Mas essa liberdade, diferente do que muita gente pensa, não é uma liberdade para fazermos aquilo que bem entendermos. E aí é que está o grande problema, talvez, da geração presente, da geração atual. A liberdade para a qual Deus nos chamou consiste na submissão obediente a Cristo e a sua palavra. Então, essa liberdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós seremos livres agora para o cumprimento da sua vontade nas Escrituras. Ninguém que, por mais livre se julgue a ser, o homem natural, ele não terá condições de obedecer a Deus. Ele não tem condições de obedecer ao Senhor. Ele vive para o pecado. Então, enquanto ele pensa que o cristão é escravo, enquanto ele pensa que o cristão está subjugado pelo jugo da religião, a sua religião te proíbe disso, te proíbe daquilo, você é crente, você é evangélico, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Na verdade, quem está preso são eles e não nós. Porque em Cristo nós temos liberdade para não pecar. Eles não têm essa liberdade. Agostinho dizia que o homem, antes do pecado, em Adão, ele podia pecar e podia não pecar. Quando o homem, no uso do então livre-arbítrio que tinha, peca, ele perde o seu livre-arbítrio, ele se torna escravo do pecado. Martinho Lutero escreveu um livro chamado Escravidão da Vontade, que a editora Fiel coloca para nós como Nascido Escravo, e ali ele mostra a falácia do livre-arbítrio, que não existe mais. Então, Agostinho dizia que o homem em queda, ele não pode não pecar. Então, primeiro, ele pode pecar e ele pode não pecar. No estado natural, pós-queda, ele não pode não pecar. Cristo, então, vem, redime os seus eleitos, e esse homem agora, redimido em Cristo, ele volta a ser como Adão. Não no sentido de livre-arbítrio, mas por causa da sua consciência de liberdade e da obra de Cristo na sua vida, ele pode não pecar novamente, como ele pode pecar, porque a natureza pecaminosa ainda está ali. Ela permanece ali. Em Adão, ele podia pecar e não pecar por causa de livre-arbítrio. Em Cristo, nós podemos não pecar por causa do Espírito de Deus que habita em nós, mas podemos pecar por sermos ainda portadores de uma natureza pecaminosa caída. Quando Cristo voltar, quando nós formos glorificados, finalmente glorificados, aí nós alcançaremos o nível que Agostinho dizia, impossível pecar. Então, o homem não poderá mais pecar. Nós estamos nessa caminhada. Pode falar, Natália. A liberdade é a liberdade para dizer não ao pecado. Exatamente. Não é para dizer sim a tudo o que quiser, é para dizer não ao pecado. Quando escravos do pecado, não conseguimos dizer não. Então, a liberdade é liberdade para dizer não. Exatamente. O homem sem Cristo, ele não pode dizer não para o pecado. Porque, como Lutero bem defendeu, e a Bíblia mostra isso, o homem natural é escravo da sua própria vontade. Por isso que Deus enviou Jesus. E por isso que o livre-arbítrio é uma falácia. Como que um homem morto nos seus delitos e pecados, como Paulo diz na carta aos Efésios, como que ele pode optar por Cristo se ele está morto? Como que um morto pode optar pela vida? Impossível. Não há condições para isso. Então, essa liberdade que temos é para dizer não para o pecado. Corretíssima a sua observação, a sua colocação. Então, o mandamento do Senhor é de sermos santos como Ele é. Então, veja bem, a graça está presente em nós. Essa graça não nos dá licença para pecar. Essa graça nos capacita, pelo Espírito de Deus, a dizer não para o pecado e a buscarmos, como a nossa responsabilidade,
uma vida de santidade. Lá em Levítico, em várias passagens, mas eu destaco aqui o capítulo 11, verso 45, diz, né, sede santo, porque o Senhor, seu Deus, é santo. O Senhor falou isso tanto para os levitas, para os sacerdotes, separados para o trabalho na casa de Deus, quanto também para o próprio povo de Deus. Por isso, aquele monte de leis, né, para diferenciar o povo de Deus para as demais nações. Depois, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16, ele vai mostra que o propósito de Deus com a nossa redenção é nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo diz que o alvo da eleição é nos tornar, o Senhor nos tornar semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, verso de número 29, está aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito máximo de Deus para nós. E isso significa que somos responsáveis por buscar uma vida santa diante de Deus. Ele é quem, o próprio Deus é quem nos santifica. Volto lá em Levítico, verso 20, capítulo 20, perdão, verso 8. Deus é quem nos santifica. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo inicia a sua carta aos Coríntios dizendo o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele começa a definir o que é a igreja. Primeiro, a igreja de Deus, certo? Segundo, ele diz, aos santificados em Cristo. Aqui nós temos uma voz passiva, bem traduzida no português, também no grego. Então, os coríntios foram separados. Santificação aqui significa a separação do mundo, a conversão. Deus nos tira do mundo e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então, houve um corte. A palavra kadosh, no hebraico, dá a ideia de cortar. Então, esses foram cortados, separados, tirados, né? E o grego continua trazendo essa mesma ideia. Só que agora Paulo vai dizer que nós fomos santificados, uma obra de Deus definitiva, o verbo aqui é auristo, um tempo que não existe no português, mas que aponta para uma obra única, definitiva, que não se repete. Então, por isso que não existe duas conversões. É só uma conversão. Porque Deus separou e o fez definitivamente. Agora ele diz, aos chamados para ser santos. Olha a diferença, Natália e todos que acompanham. Em um certo sentido, todos nós somos santos, porque fomos separados, santificados, uma obra de Deus. Não participamos dessa obra. Mas agora Paulo diz que nós fomos também chamados para sermos santos. Agora envolve a minha atitude, envolve a minha prática. Se o propósito de Deus com a minha salvação, com a minha eleição antes da fundação do mundo é ser semelhante a Jesus, ele mesmo, mediante o seu Espírito, me dará e nos dará todas as condições para que nós alcancemos esse propósito estabelecido por ele e através do Espírito Santo. Nós buscamos essa bênção. Capítulo 1, verso 4 de Efésios, ele segue nessa mesma linha. Então, os eleitos de Deus se revestem de virtudes cristãs. Está lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1 em diante. Vou dar uma pausinha aqui para deixar, ver se tem algum questionamento, alguma contribuição. A gente vai falando, né? O pessoal quer perguntar alguma coisa?
Por mim tá tranquilo, pastor. Tá bem entendido aí? Uhum. Então tá bom. Vamos seguindo. Qualquer coisa, Natália, levanta o dedinho aí, sem problema Tá, nenhum. já. Tá Tá, bom? A já. gente para aqui. Então veja bem, querido, seguindo, né? Colossenses capítulo 3, se você puder aí, na sua Bíblia, abri-la, na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3 de Colossenses traz uma longa lista de virtudes que devem ser buscadas, abraçadas, praticadas pelos eleitos de Deus, das quais eles são absolutamente responsáveis por vivê-las. Então, isso aqui ninguém vai viver por nós. Nós devemos buscar. Nós já fomos separados por Deus. E Deus disse, olha, vocês foram chamados para viverem dessa maneira. O Espírito Santo já foi derramado sobre vocês, sobre nós, para que nós possamos agora viver nessas condições. Veja o que Paulo diz, né? Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui não é uma questão de dúvidas que Paulo está colocando, né? Mas é uma afirmação. Paulo não está colocando dúvida na cabeça dos colossenses. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele diz assim, na nossa tradução revista e atualizada, se és filhos de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás não estava lançando dúvidas sobre Jesus. Às vezes as pessoas interpretam equivocadamente o texto. Satanás estava afirmando a filiação divina de Jesus. Satanás estava dizendo, sendo você filho de Deus, para que passar fome? Faça com que essas pedras se transformem em pães e coma. Às vezes a nossa tradução nos leva a uma compreensão que não é o que de fato o texto nos diz. E aqui é a mesma coisa. Paulo não está lançando dúvidas na cabeça dos colossenses. Paulo está afirmando, olha, meus irmãos, sendo vocês já ressuscitados com Cristo, o que vocês devem fazer? Charles Spurgeon dizia algo que às vezes nós repetimos e sem saber que foi Spurgeon que disse. Spurgeon disse que nós devemos tomar como regra geral que o Espírito Santo não faz por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. E é verdade. Então, nós sabemos que devemos orar, que é um dever nosso orar. E mesmo quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não significa que ele ora por nós, como Fernanda Brum canta no cântico dele, né? Espírito Santo, ore por mim. Não, ele leva o nosso gemido até Deus e Deus entende que aquilo é a nossa oração. Não é que ele ora por nós, ele encaminha a nossa oração, o nosso gemido, o nosso choro, a nossa intercessão, súplica e ações de graças. É assim. Passa peneira. Isso, ele passa peneira. Lá em Apocalipse, eu tenho estudado Apocalipse com a igreja na quarta-feira, nós temos a visão ali no capítulo 7, né, aquela visão onde um anjo vem com uma taça e essa taça é enchida de incenso, ele recebe muito incenso e as orações dos santos são levadas até o trono de Deus e aí de lá Deus recebe a oração e volta o fogo sobre a terra, ali no capítulo 8. Né? Aquele incenso que o anjo recebe é a intercessão de Cristo sobre a nossa intercessão. Então, as nossas orações só são recebidas no céu porque Cristo santifica a minha e a sua oração. O meu e o seu gemido, o meu e o seu choro. Então, eles não oram por nós. Eles intercedem por nós. Eles levam até o Pai a nossa oração. Eu sou pastor, presidente do presbitério, e aí a gente lida com documentos, né?
Então, não tramita em presbitério documento, por exemplo, de evangelista. Por quê? Porque o evangelista não é membro do presbitério. Somente pastores e presbíteros são membros do concílio, o presbítero representante. Então, para subir um documento de um evangelista para o presbitério, né, o pastor tem que fazer um caput e encaminhar. Sem o encaminhamento do pastor ou do conselho da igreja que aquele evangelista faz parte, o presbitério não recebe o documento dele. Então, a oração é isso. Se não for a intercessão de Cristo, as nossas orações também não são recebidas. É Cristo quem santifica as nossas orações, né? Então, aqui, a Spurgeon diz isso. Aquilo que convém a nós fazer, Deus não vai. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que orar, eu preciso orar. Aí Paulo começa a dizer, tudo no imperativo, tudo ordem. Buscai as coisas lá do alto. Deus vai fazer isso por nós? Não vai. O Espírito de Deus já está em nós, já nos impulsiona a isso, já fala conosco. Olha, Rodrigo, você precisa buscar as coisas do reino, você precisa priorizar o reino. A palavra de Deus está dizendo que você precisa buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei disso. O Espírito Santo que está em mim me capacita a isso pela graça de Deus. A minha responsabilidade é fazer. Não tem outra saída. É fazer. E aí ele segue dizendo, buscai as coisas lá do alto. Verso 2, pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra, porque morreste, e aí, olha só, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Paulo está dizendo para os colossenses, irmãos, vocês não vivem para esse mundo mais. Vocês têm uma responsabilidade a cumprir agora. Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, nós morremos para isso aqui. Nós não somos alienados. Nós não vivemos uma vida monástica. Aquela santificação medieval, né? Onde a era dos monastérios, muitos monastérios foram abertos em toda a Europa, né? A vida contemplativa dos monges, as pessoas almejavam isso porque entendiam que com isso estariam mais próximas de Deus. É lógico que não é isso. O cristianismo não é um monasticismo, né, medieval, mas o cristianismo nos encaminha para essas responsabilidades que Deus, pela sua palavra, coloca para nós. E aí no verso 5 ele diz, fazei, pois, imperativo, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa a dizer, o que eu tenho que evitar? Eu, como crente em Senhor Jesus, no Senhor Jesus, pela graça que me foi dada, eu tenho condição de não me ater mais à prostituição, à impureza, à paixão lasciva, a desejo maligno, à avareza, que é a idolatria, né? E aí ele diz, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós somos obedientes, e obediência significa um ato de responsabilidade. E aí ele diz, ora, verso 7, nessas coisas vocês andastes, mas não andam mais. Não devemos andar mais. Ele segue dizendo, despojai-vos igualmente do que? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não mentir, né? Aí ele repete, vocês se despiram do velho homem. Enfim, se eu for aqui, nós vamos o capítulo inteiro só de chamada à nossa responsabilidade. Então, se o propósito de Deus é me tornar semelhante a Cristo, ao seu Filho, pela eleição, ele coloca para mim essa liberdade de dizer não para o pecado e, através disso, buscar viver de acordo com a sua vontade. Por isso que o São Desconhecido, autora de Hebreus, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até aqui, alguma questão? Tudo jóia. Ninguém? Alguém tem alguma pergunta, gente?
Pastor, o senhor falando dessa questão, né, da santificação, da nossa responsabilidade, é que algumas pessoas, às vezes, por não compreenderem, talvez corretamente, a doutrina da graça, pensam um pouco quase que como os deístas, né? Deus é quem está cuidando de tudo. Então, assim, se eu não estou fazendo bem, a responsabilidade é de Deus que não está me santificando. Nós temos a nossa responsabilidade, até assim, a salvação é pela graça por meio da fé, que vem de Deus, né? É dom de Deus, né? Não vem de nós. Mas, por exemplo, o galardão é segundo as obras. Então, há uma Sim, diferença para quem fez mais e quem fez menos. Acho que ele já não fala o que é esse galardão para ninguém pensar em fazer por interesse, né? Não é para fazer por exatamente. pensando em galardão. Mas há uma diferença em quem fez mais e quem fez menos. Sim, Com há certeza. uma responsabilidade nossa por fazer. Sim, isso é muito bem observado, Natália, né? As pessoas às vezes entram. Na verdade, tudo isso é fruto de uma tentativa, né, do ser humano de se desviar das suas responsabilidades, né, e achar que tudo vai acontecer. É aquele sujeito que está desempregado, sabe que precisa de um emprego, mas não vai para a rua entregar um currículo, né? Não faz contatos, e está ali orando, ajoelhando, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso de um emprego. Mas ele, naquilo que cabe a ele fazer, ele não faz. Então, se ele não sair, se ele não entregar um currículo, se ele não der alguns telefonemas, entrar em contato e tudo, nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus trabalha com as questões naturais do nosso dia a dia. Há um dito popular, né, assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Aí um dia meu sogro falou assim, não está na Bíblia não, mas devia estar. Né? Qual é a moral desse adágio popular? Né? É que Deus vai ajudar aquele que corre atrás. Como Spurgeon disse, aquilo que cabe a mim fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Quando Jesus, em João capítulo 11, chega até Betânia, depois de Lázaro ter morrido já há 4 dias, né? E aí ele pede para ser levado até o lugar onde ele fora sepultado, ele chega ali, vê o túmulo, as pessoas chorando, aquela coisa, aquela comoção, e aí então ele diz assim, tirai a pedra. Senhor, já é de 4 dias, já está cheirando mal e tudo. Por que Jesus manda tirar a pedra? Muito simples. Muito simples. Né? Que ele já ia ressuscitar Lázaro, já estava no propósito dele, que ele fala para os discípulos, nosso irmão Lázaro dorme, mas nós vamos lá resgatá-lo. E aí nem os discípulos entendem. Dormindo? Como dormir? Não, nosso irmão Lázaro morreu. Aí Jesus é taxativo, né? Então, quando ele manda tirar a pedra, ele está dizendo, olha, tirar a pedra vocês podem fazer. Agora, trazer Lázaro de volta à vida, vocês não podem. Eu posso. Então ele fala, tirem a pedra. Eles tiram a pedra e Jesus, então, grita, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Então nós entendemos, é o que Spurgeon diz. O que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Então, é aí que está a minha responsabilidade. Deus é soberano? É 100%. O homem é responsável? 100%. Não existe um Deus 50% soberano e um homem 50% responsável. Existe um Deus 100% soberano e um homem igualmente 100% responsável. Nós sabemos que a salvação, por exemplo, é tão somente pela graça de Deus. Mas esse homem precisa responder ao chamado de Deus. Como que ele vai responder? Se despertando e dizendo, eu vou, eu quero. Como Isaías, ele ouviu a voz de Deus falando, quem há de ir por nós? Ele olha para um lado, olha para o outro, tem ninguém. Com quem que Deus está falando? É com ele. E ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo foi chamado para ser apóstolo. E ele foi. Jonas foi chamado para profetizar sobre Nínive. Ele não quis. Opa, não vou não. Teve jeito para ele?
Não teve jeito. Na irresponsabilidade dele, ele sofreu as consequências. Então, esses que hoje, né, não querem cumprir suas responsabilidades, eles vão sofrer as consequências das suas atitudes, dos seus atos. Né? O professor Edgar Harold Andrews, da Universidade de Londres, é professor emérito, ele diz que nós somos responsáveis diante de um Deus porque fomos feitos à imagem de uma divindade moral. Então, Deus é um ser moral e ele criou homens, seres igualmente morais. Então, é um atributo de Deus que foi comunicado a nós. Há atributos divinos, na teologia sistemática nós chamamos de atributos incomunicáveis, que Deus não os comunicou a nós. Por exemplo, né, a onipotência, onisciência, onipresença. Eu não sou onipotente, eu não sou onisciente e eu não sou onipresente. Deus é. O diabo não é, os anjos não são, os demônios também não. Só Deus é, atributo incomunicável. Imutabilidade, só Deus é imutável. Eu sou suscetível a mudanças, a erros, mas Deus não é. Agora, a moralidade é um atributo que Deus comunicou a nós. Então, por isso nós somos responsáveis. E aí, Natália, nós entramos em alguns males contemporâneos. E eu quero destacar dois aqui, né? Dentro daquilo que você já pontuou. Eu chamo de falácias evangélicas, né? Ou evangelicais. Né? A primeira delas, né, é a graça como licença para pecar. Ah, não! A graça cobre multidão de pecados, tudo é pela graça. Inclusive, tem um pregador muito famoso hoje em dia que tem ensinado isso. Né? A questão de que... e tem vários, né? Tem vários, na verdade. E Paulo fala isso aos Gálatas. Ora, nós vamos usar da graça como uma liberdade para pecar? De forma nenhuma. Esse era o ensino dos gnósticos. Judas combateu o gnosticismo, João combateu o gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava nesse sentido? O princípio da santificação gnóstica era, trocando em miúdos, né? Você se santifica pecando. Ora, como assim? Porque o gnosticismo ensinava que a matéria é má, esse corpo, essa carcaça é má, e que bom é o espírito. Então, o nosso corpo, segundo o gnosticismo, é a prisão da nossa alma. Qual é a melhor maneira de libertar a alma de sua prisão? É subjugando o corpo. Qual é a melhor maneira de subjugar o corpo, de degradação do corpo? Pecados da carne. Então, eles ensinavam a imoralidade sexual. Subiu uma pergunta aí, vou dar uma paradinha para você ler. Vamos ver, ó. O homem tem opção de não fazer a vontade de Deus, só obedece quem é eleito. Tive uma professora de história que critica a predestinação por acreditar que Deus não fez alguém para se perder. Então, de fato, obedecer a Deus, de acordo com os princípios de Deus, só o cristão pode. Porque um não cristão, ele pode seguir alguns princípios bíblicos. O que não significa que ele é obediente a Deus. Entendeu? Ele é obediente a um padrão moral. Ele vai olhar a Bíblia simplesmente como um compêndio de moralidade. A Bíblia diz para não roubar. Beleza, isso é ético. Ele vai entender dessa forma. Ele não vai entender isso como um princípio espiritual, como nós entendemos. Para nós é muito mais do que um princípio moral, do que um princípio ético. É um princípio espiritual. Não matarás. É outro princípio que eles vão olhar, talvez, sob o ponto de vista humano. A valorização da pessoa humana. Muito comum hoje em dia, inclusive, nós olhamos do prisma do homem como imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem. Só Deus pode tirar a vida. E ali, lembrando
que o espírito do mandamento é não assassinar, é a ver com assassinato. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer, então, que uma pena de morte oficializada pelo Estado é bíblico? Parte de um princípio bíblico. Há nações que não têm isso como princípio bíblico. Tem simplesmente como eliminar o mal dali. Mas a pena capital, esse não é o assunto, mas só para deixar claro, a pena capital institucionalizada pelo Estado, ela possui, sim, um fundamento na Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, quando diz que a autoridade toda a autoridade estabelecida por Deus, e ela pode trazer, inclusive, a espada. Romanos capítulo 13. E ali o apóstolo Paulo está tratando, sim, de pena capital institucionalizada pelo Estado. Então a Bíblia dá, sim, esse padrão. Tanto é que os Estados Unidos da América, uma nação colonizada por protestantes, né, tem vários estados institucionalizados a pena de morte. O estado do Texas, por exemplo, que é um deles, é o estado mais conservador dos Estados Unidos e é o que tem o maior percentual de evangélicos. Se são razoáveis na fé hoje, se são coerentes, aí já não cabe a nós também fazer esse juízo, até porque não estamos lá, né? Mas esse é o parecer histórico da coisa. E aí a questão da predestinação. Né? Existe duas vertentes na teologia reformada. O supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Trocando em miúdos, né? Eu não sou professor de teologia sistemática, né? Mas o supralapsarianismo para o infralapsarianismo, a diferença é a ordem do decreto. Então, na ordem supralapsariana, Deus decretou, né, criar o homem e decretou, né, permitir a sua queda. Depois, Deus, então, estabelece a redenção. Na ordem supralapsariana, a ideia é de que Deus determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E nós temos textos bíblicos consistentes para isso. A Bíblia diz, por exemplo, em um dos textos fortes, de que Deus criou o perverso para o dia da calamidade. O que é dia da calamidade, se não o juízo final? Está escrito lá, aí nós vamos questionar Deus. Ah, não é bem assim. Eu já tentei estudar esse texto por outra ótica e não vi outra ótica nele, não. Então é isso mesmo. Porém, os teólogos de Westminster, quando elaboraram a Confissão de Fé de Westminster, né, definiram a ordem infralapsariana, ou seja, Deus não determina enviar para o inferno. Deus determina salvar, não condenar. Então, quem é que condena? O próprio homem que não crê já está condenado. Aí a Bíblia diz, quem não crê já está condenado. Então, a questão é, todo mundo se perdeu. O mundo inteiro se perdeu, morto em delito e pecado. Na eleição, Deus usa de misericórdia e graça com alguns. Ele poderia salvar todos? Eu creio que, dentro da questão da justiça e não do poder, que aí eu faço essa diferença, né? Deus tinha poder para salvar todo mundo? É claro, porque Deus é todo poderoso. Deus poderia fazer? Não. Aí eu respondo com sonoro e bem peito cheio, não. Ah, mas por quê? Porque o homem quebrou a lei estabelecida por Deus. É a palavra dele, né? Isso. A palavra dele, ele declarou. Ele declarou. E a Bíblia diz, o dia que você comer, Adão, você vai morrer. Vai morrer. Então ele tinha que morrer. A própria palavra, se ele não cumprisse. Exatamente. Ele voltaria contra si mesmo. E a Bíblia diz que Deus não é filho de homem para que minta.
E a imutabilidade, como é que fica? O salário do pecado é a morte. Então, o homem pecador, o seu destino é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, pela graça, Deus salva alguns. Então, Sproul dizia que a grande maravilha do ser humano não é pensar assim, mas, poxa vida, esse Deus que salva só alguns, o sujeito fica maravilhado negativamente por isso. Aí Sproul dizia, a grande maravilha é nós entendermos que Deus decidiu salvar alguns. Porque ele não podia salvar ninguém se ele não quisesse. Ele não podia salvar todo mundo. Mas condenar todo mundo ele podia. Porque ele disse, o dia que você comer, você vai morrer. Pum, determinou. Mas aprove a ele, aí entra Gênesis 3,15, né? A promessa de redenção. Tem um livro, pastor, que assim, eu não fui criada, né, aprendendo a doutrina da graça, mas mesmo muitos que são criados em igreja com essa visão, também às vezes não compreendem bem. Um livro que me ajudou muito foi As Doutrinas da Maravilhosa Graça, do Michael Horton. Aquele azulzinho lá, o azulzinho do... Eu pensei que você ia falar desse aqui, ó. Não. Não, é um do... eu podia até ter catado aqui para mostrar, já que era um tema sobre isso. As Doutrinas da Maravilhosa Graça. Eu sei qual que é. Eu acho que eu não tenho esse. E o que eu falei do Lutero é esse aqui, ó. Esse é... E um também um é mais pesado, é aquele A Soberania Banida. Excelente. Ele é pesado. Pesado. Olha ele aqui, ó. É. Primeira edição ainda, já mudou a capa, né? Eu li essa daí. Mudou a capa já. Mas excelente leitura, fica a recomendação para quem tiver dúvida e tudo mais. Esses livros aqui, com esse do Horton, são assim. Esse daqui é, como diz, é picanha. Picanha de Wagyu. É coisa boa de degustar. Mas aí nós temos essa falha das pessoas, né, que acham que a graça de Deus dá licença para pecar. E não dá. Será que eu respondi a pergunta lá? Pode falar. Só rapidinho. Acho que o tempo está acabando. O senhor pode voltar qualquer coisa um pouquinho depois? Posso. Se não der tempo de acabar? Posso. Quem sabe? Já está no finalzinho. Isso. Também já estou quase acabando aqui também. E o outro lado é aquela questão de só Deus pode me julgar. Né? Sujeito ali, está na igreja, né? E não aceita ser chamado a atenção quando peca. E não entende que é até mais duro, né? O irmão tem que tomar conta da vida dele. 26 segundos. Você quer cortar e já recomeçar? Pode ser. Pode, melhor. Tá, então tá, deixa eu pegar. Voltei. Então, aí para a gente já concluir também, até porque a gente não quer tomar todo o sábado da turma aí, né? E daqui a pouco começa um monte de lives também, e aí a internet começa a dar aquelas pequenas falhas. Então, aí nós temos, Natália e irmãos, o problema da... A Gesana fez a pergunta, né? A Gesana fez a pergunta, aí Gesana respondeu a pergunta, deu para esclarecer bem? Dá um joinha aí pra gente, se estiver tudo bem. Se não, pode perguntar de novo, né, pastor? Pode, com certeza. Mas pode continuar também. Qualquer coisa ela responde aí pra gente. Tá bom, eu vou ficar aguardando aqui. Aí entra aquela questão onde as pessoas falam assim, e hoje isso está muito na moda, né? Só Deus pode me julgar. Fulano, né, tem que cuidar da vida dele. As pessoas às vezes esquecem que a igreja é comunidade terapêutica. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, que nós devemos nos preocupar uns com os outros, né? E que quando nós vemos um irmão nosso pisando na bola, vacilando, né? E quando isso é fruto do amor de Cristo, nós devemos, é dever nosso, ir lá, conversar, chamar a atenção amorosamente,
né? É um ato de graça que Deus nos permite fazer. Mas aí as pessoas falam, ninguém pode me julgar. Ninguém pode me julgar. Aí pega Mateus capítulo 7. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Será que Jesus está dizendo mesmo que nós não podemos julgar? Bom, esse é um problema. As pessoas, às vezes, querem, né, fugir dessa responsabilidade de viver um cristianismo autêntico, né, dizendo, não, ninguém pode me julgar, só Deus pode. Não. Mateus capítulo 7 não diz respeito a isso. A Bíblia não proíbe nós de fazermos julgamentos, juízos, absolutamente. Pelo contrário, a Bíblia diz que para muitas coisas, né, para nossa ponderação, nós precisamos julgar. Né? Por exemplo, a Bíblia fala assim, sobre, o próprio Jesus diz, né, que nós vamos conhecer uma árvore pelo fruto que ela produz. Isso não é juízo? Então Jesus está dizendo, você vai conhecer uma pessoa através daquilo que ela vive, daquilo que ela oferece. Isso não é julgar? Não é ponderar? Você está vendo, você está fazendo uma leitura da prática de vida daquele indivíduo e está tirando as suas conclusões a respeito disso. Então, isso é julgar. O que Jesus proíbe em Mateus capítulo 7 é o juízo hipócrita, é o juízo dos fariseus. Né? Tanto é que depois ele vai falar assim, do tirar a trave do olho. Como que você quer tirar a trave do olho do seu irmão se você não tira da sua? E aí ele fala assim, tira primeiro da sua para depois você tirar dele. Ou seja, Jesus está dizendo, para você julgar o outro, você precisa primeiro ser coerente. Você precisa ser coerente. Se você está vendo lá um jovem colega seu da igreja cometendo um determinado tipo de pecado, né? Um exemplo esporádico aqui. Ele está indo para o motel com a namorada dele. Até peço desculpa aí pelo exemplo assim, meio extremo, né? E aí você vai lá chamar a atenção dele, mas você que está chamando a atenção faz a mesma coisa, escondido, né? Escondido dos homens, né? Isso é um juízo hipócrita. Ele está fazendo algo, ele está condenando uma atitude que ele mesmo faz. Então, ele não procurou primeiro se corrigir para depois corrigir o outro. Ele viu o erro no outro, mas ele não vê o mesmo erro nele próprio. E assim para várias outras situações. Então, Jesus diz, né, que para nós tirarmos a trave do olho do nosso irmão, primeiro nós precisamos tirar do nosso próprio. Tratamos conosco mesmo, nos submetemos à disciplina de Deus, agora nós estamos aptos, pela graça de Deus, a orientarmos os nossos irmãos. Então Jesus vai falar em João capítulo 7, no verso 24, que nós devemos julgar de acordo com a reta justiça. João capítulo 7, verso de número 24. Jesus disse assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que seria julgar pela reta justiça? É não julgar de acordo com os meus valores particulares, mas é julgar de acordo com os valores das Escrituras. Então, a nossa pauta de juízo não é o meu achismo, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu entendo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. E eu só posso, então, lançar mão do que a Bíblia diz se a minha, para repreender, para chamar a atenção de alguém, se a minha própria vida está de acordo com a reta justiça do Evangelho da graça do Senhor.
Então, essa falácia, esse mimimi, ninguém pode me julgar, isso tem que cair por terra. As pessoas precisam se conscientizar, precisam ter a consciência de que elas têm responsabilidades diante de Deus. E que nós vivemos um período de graça, que nós, né, vivemos o Evangelho do Senhor, mas esse Evangelho que é graça e que é liberdade, ele me chama para uma vida de obediência. Jesus disse, vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Se nós não fazemos o que Jesus nos manda fazer, nós não seremos reconhecidos. Não seremos reconhecidos por ele como seus amigos. Então, a graça de Deus e a responsabilidade humana são duas coisas inseparáveis, são duas asas, né, de um mesmo avião, são os dois lados de uma mesma moeda. São realidades, né, gêmeas, siamesas, que não tem condições de separar. Uma não anula a outra. A soberania de Deus, a graça do Senhor, não anula, né, um procedimento responsável diante das leis estabelecidas pelo próprio Deus. Quando a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos mostra isso. Eu sempre repito isso para a igreja. Antes, nós vivíamos em um determinado império de trevas. Esse império de trevas tem, entre aspas, um monarca, que é Satanás. Então, nós vivíamos debaixo das leis do pecado. E Jesus nos tirou da lei do pecado, mas nos trouxe para o seu reino. Então, nós saímos do império e fomos para um reino. Éramos submissos à carne, ao pecado e ao diabo, mas agora nós somos submissos ao Senhor e todas as normas do seu reino. Então, de todas as maneiras, nós temos ainda responsabilidades a serem cumpridas, mesmo vivendo debaixo da graça do Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças pelo Senhor Jesus. Ele, é por ele, mas até ali a ideia que Paulo dá, uma vez estudando isso, havia uma certa punição em que o criminoso era amarrado a um corpo de um defunto, né? E ficava ali morrendo dessa maneira, morria dessa maneira, até os vermes do defunto irem para ele e destruírem ele assim, né? Então, assim, o nosso pecado é como se fosse isso. É um corpo morto, é algo que vai nos contaminando, nos destruindo, nos corroendo. Quem que nos livra disso? Só Cristo. Mas a gente não pode esquecer, nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós somos seres vivos e temos a nossa responsabilidade diante dessa incumbência do próprio Deus, né? De nos assemelharmos ao Cristo, né? Como o senhor falou, nós devemos imitar o Cristo, né? Exatamente. E em Cristo, essa liberdade que hoje vivemos, que infelizmente muitos a utilizam para o pecado. Paulo combateu isso, né, na igreja da Galácia, João combateu isso, né, nos seus dias, Judas combateu, existe nos dias de hoje também, né? As pessoas vivendo um cristianismo fake, um cristianismo de aparência, né? Um cristianismo de palavras, até palavras bonitas às vezes, mas desprovido de sentido, completamente desprovido de sentido. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos os homens, né, sentiriam como que coceira nos ouvidos, é o que nós temos visto hoje em dia. As pessoas não querem ser confrontadas com o seu pecado, com os seus erros, não querem se submeter, né, a um escopo de normas, né? E aí muitos colocam que o cristianismo é uma religião
de escravidão. Ah, você é escravo, você está preso. Mas, na verdade, quem está preso é o outro, que não pode dizer não para aquelas práticas. Nós, pela graça de Deus, podemos. E pela responsabilidade que temos, devemos lutar contra isso, contra os impulsos da nossa carne. São 3 inimigos que nós lutamos arduamente todos os dias: o mundo, a carne e o diabo. Tá joia, pastor. Se alguém tiver mais alguma pergunta pode colocar aí. Pastor, por mim, assim, foi muito bom. Para mim, foi ótimo. Foi bem compreensível a explicação do senhor. Se alguém quiser fazer alguma colocação, se eu quiser também fazer algum fechamento, alguma observação mais. Não, aqui, Natália, por mim também já está tranquilo. Eu acho que deu para a gente conversar bem. Se tiver pergunta, alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai responder. Mas a questão que eu queria passar é exatamente essa, né? Nós temos, né, uma bênção sobre nós, a graça de Deus, a salvação que nos fora alcançada através de Jesus, né? Essa graça nos dá liberdade agora para fazermos a vontade de Deus, né? Eu costumo brincar aqui na igreja, tem uns cantos que se fala assim, né? Quando estou na sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Aí eu fico assim, meu Deus, mas o que é isso? Que liberdade é essa? Né? Estão completamente equivocados, né? Na presença de Deus, a gente devia ter vontade, não é de correr, mas é de ficar. Se eu estou na presença, não é correr. De se atentar. De se atentar, de quedar aos pés dele, de orar e tudo mais. Ser reverente. Ser reverente, mas não. Aí a gente vê uma geração assim, muito oba-oba. Eu vejo que isso também tem diminuído um pouco, graças a Deus, né? Parece que esse oba-oba tem diminuído. As pessoas, eu acho que têm tido um despertamento um pouco maior, né, para um cristianismo mais bíblico, né? Um cristianismo mais voltado, de fato, para as escrituras. Eu acho que lá no momento de euforia, de um congresso, né, de um acampamento, você puxa uns cânticos desse, né? David Keeler canta lá, eu sou livre, livre para correr, livre para cantar, livre para pular, livre, né? Mas você está lá num culto solene, eu fico assim, gente, será que eu estou ficando velho? Será que... Mas não, né? Um cristianismo, às vezes, muito permissivo. E as permissividades, né, às vezes entram através de um cântico, através de um tipo de mensagem. Nós temos aí hoje os coachings, né, os pregadores coaching, né, que fazem as pessoas chorar, meia luz, né, aquela igreja preta, luzinha de fundo, sentadinho. Pastor, nós no ano passado estudamos na classe de jovens um livro do John MacArthur, em que ele fala sobre isso, sobre igrejas modernas que fazem pesquisas de marketing perguntando o que as pessoas gostariam de ter na igreja. Então, esse é o problema. A ideia moderna de antropocentrismo, né, do homem no centro, é que causou muitas dessas distorções, porque o culto é para Deus, ele tem que ser cultuado, é para ele. Quando a gente pensa que o culto é para mim, eu tenho que ser agradada, eu tenho que ouvir o que eu quero, eu tenho que ouvir a música que eu quero, do jeito que eu quero. Aí é o problema. O princípio regulador do culto determina, né, que Deus tem tanta preocupação com o culto que ele mesmo determinou a forma que ele quer ser cultuado. Então, essas pesquisas que lá nos Estados Unidos é muito comum, e aqui no Brasil agora acaba sendo também, é a igreja ao gosto do cliente.
do freguês. Então, o freguês tem sempre razão. Então, isso altera não apenas o visual interno da igreja, aquelas meia-luzes, aquela parede preta, né? O púlpito de madeira retirado, né? Até isso faz diferença. O sermão não é mais sermão, o nome, mas são conversas amigáveis, coisas dessa natureza, e com isso acaba acontecendo uma desconstrução do culto de acordo com os princípios bíblicos, uma desconstrução daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí, com isso, né, perde-se conteúdo na mensagem, porque eu não vou falar de pecado, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Eu não vou falar de santificação, de responsabilidade, porque as pessoas querem ouvir sobre graça, mas não querem ouvir sobre responsabilidade. As pessoas querem ouvir sobre perdão, mas não querem ouvir sobre pecado. As pessoas querem ouvir sobre céu, mas não querem ouvir sobre inferno. Então, com isso, a mensagem, a igreja perde a voz profética. A mensagem é esvaziada. E esse a verdade foi deixada de lado. Sim, sim. Então, esse é um problema contemporâneo e nós precisamos lutar contra isso. E essa iniciativa da mocidade, trabalhar isso no meio jovem, é muito importante. Porque, querendo ou não, o jovem é atraído por luzes, por música. Eu não sou contra a música, não, tá, gente? Gosto de louvor animado, gosto de uma boa música, com conteúdo, né? Com bom conteúdo e tudo, sem problema nenhum, não vejo problema nisso. O problema é você querer tornar, né, um determinado momento mais solene em algo como se fosse um acampamento, como se fosse um congresso, um retiro, aquela coisa mais despojada e tudo mais. E isso acaba sendo, se no momento mais solene da vida cristã, que é o culto é o momento mais solene, é o momento onde o povo de Deus, agora nem tanto por causa da pandemia, né, se reúne com um propósito em comum, com um propósito único, de cultuar o mesmo Deus no mesmo lugar. Então, esse é o momento, é o ápice da vida cristã. Quando se desconstrói o culto solene, se desconstrói toda a vida cristã. É inevitável. É um efeito dominó. Efeito dominó. Tá ótimo, pastor. Muito obrigada. De nada. Eu falei, o nosso projeto é de Cosmovisão, então é trabalhando vários temas para estruturar a maneira como a gente vê o mundo, que seja uma maneira cristã de ver o mundo, para que a gente reaja e haja de maneira condizente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né? Então, assim, a partir de agora, que até agora a gente tratou temas bem teológicos, né? A partir de agora, a gente vai tratar, ainda tem os temas teológicos, mas também entrando em questões mais práticas. Vai ter trabalho, casamento, e outros temas depois mais práticos assim também. E assim, convidar o pessoal, né, para quem não assistiu os vídeos anteriores, assistam. Alguns estão no IGTV, outros têm no canal. E assistam os posteriores também, porque a ideia do projeto é mostrar que assim, não há uma diferença também entre o sagrado e o secular. A nossa vida secular, entre aspas, assim, como as pessoas tratam, né? De maneira, tipo assim, não, a minha vida espiritual é na igreja. E aí no trabalho, tudo bem, no casamento, tudo bem, na educação, no lazer, é tudo para Deus. Então a gente vai começar a trabalhar alguns temas assim de trabalho e outras coisas para a gente entender, com tudo que a gente viu até agora, para a gente tomar essa consciência de que todas essas coisas dizem respeito a Deus. Não lembro agora um teólogo, um pastor, que fala que não há, Deus olha para todas as coisas e não há 1 centímetro para onde ele não olha e diga, é meu. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, isso mesmo. Kuyper é quem falou isso, exatamente. Isso. E tem uma outra
Vou ler aqui uma frase também de um livro do Sertilange que diz assim: todas as coisas são interdependentes e fazem uma só coisa. Os pensamentos e as atividades, as realidades e os seus reflexos têm o mesmo Pai. Tudo diz respeito a Deus. Então, a nossa santificação, ela não é trabalhada só na igreja, apesar de ser, como o senhor falou, é um momento solene, é um momento importante, é onde a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, né? É um sacramento, é um meio de ser santificado também, mas em toda a nossa vida, em todas as nossas atividades, em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que ter essa consciência da nossa responsabilidade na santificação, não é só quando a gente vai na igreja. É como você falou, agora então retiro, tem gente que nem indo não tá. Então, é no casamento, é no trabalho, é no estudo, é no lazer, em tudo a gente precisa ter essa visão de que a nossa santificação deve ser trabalhada em todas essas áreas, em todas essas, em toda a realidade da nossa vida, né? Sim. Essa ética de Kuyper, essa fala, retrata muito bem o ensino puritano da vida cristã. Os puritanos não faziam dualismo, né, como a maioria das pessoas fazem. Eu tenho minha vida cristã e minha vida profissional, minha vida familiar. Uma vez eu vi um determinado indivíduo na televisão, alguns anos atrás, ele se dizia cristão e ele foi fazer filmes de entretenimento adulto. E aí questionaram ele, mas você não é cristão? Não. A minha religião e o meu trabalho são duas realidades diferentes. Então, para nós, a cosmovisão... de Deus. A cosmovisão... Um versículo que o senhor citou no começo, né? E tem o outro também que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. É tudo. A cosmovisão calvinista, reformada, aponta isso. Né? Nós estamos aqui para influenciar o mundo todo. É uma bênção nós termos dois hoje pastores presbiterianos como ministros de Estado. Não estou aqui fazendo política, nem dizendo que a favor de um, a favor de outro. É um exemplo hoje que nós temos, né, de homens de Deus comprometidos com Deus e que estão fazendo diferença hoje numa posição de estadista, como Kuyper. Como Abraham Kuyper era um estadista, fundou uma das maiores universidades da Europa, a Universidade Livre de Amsterdã, e por aí vai. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, ela está dizendo que, através das nossas lentes do Evangelho, da nossa cosmovisão bíblica, e no nosso caso, bíblica reformada, nós devemos fazer a diferença na sociedade como um todo. Então, para nós, não existe dualismo de vida cristã e secular. Para nós, tudo é cristão. Tudo envolve a glória de Deus. Por isso que o último solo da reforma é o soli Deo Glória. Para toda a glória ao Senhor, em tudo que fazemos. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família, a igreja que está contando com o Senhor. E abençoe a todos também que estão assistindo e que vão assistir depois, né? Às vezes não dá para assistir na hora a live, mas assiste depois, vai ficar gravado, vai ficar salvo aí. E muito obrigada. Agradeço ao Senhor, viu, por ter aceitado, por ter participado, por ter se disposto esse tempo para nós aqui. Tá, Joana. Natália, eu que agradeço, né? Agradeço ao Weber, a indicação. Né? A última vez que vi o Weber foi lá no culto dos 500 anos, lá no Rio de Janeiro, né? Nos 500 anos da Reforma. Né? Estive com ele ali rapidamente, e já na hora do final do culto, né? E foi muito bacana poder revê-lo naquela oportunidade. Um prazer te conhecer só de fotos, né? Um prazer, Deus te abençoe, né? Abençoe vocês, né? Na vida comum no lar, no ministério, abençoe a Federação Sul-Fluminense, cada mocidade federada, cada igreja representada. Para mim foi muito gratificante, uma alegria. Peço desculpa por ter estendido tanto, fazer 2 vídeos aí, isso acaba atrapalhando depois. Imagina. Talvez lá na hora de jogar no YouTube você consiga fazer uma edição, né? Vou juntar.
mas para mim também foi muito gratificante, muito bom. Tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o projeto, né, da federação de vocês e que vocês sigam aí nessa pegada. Precisando de nós, nós estamos à disposição por aqui. Podem contar Muito conosco. obrigada. Muito Bom, obrigada, pastor. O contato vai ficar salvo. isso, e eu estou Muito seguindo obrigada. vocês lá aí no Instagram. Tá joia, tá joia. Obrigada, obrigada para todo mundo. E acompanha, tá? Os outros vídeos também, gente. Tchau, um abraço para todo mundo. Um abraço, pastor. Deus Fica com Deus. abençoe. Grande abraço para vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.